Que o nosso Deus e Pai abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nós vamos mais uma vez em oração neste momento, mas antes quero falar com você sobre o momento da igreja a qual estamos vivendo. Esse momento é momento de arrependimento e as pessoas não estão percebendo. É momento das pessoas viverem em comunhão, em aliança com Deus, na perseverança, na fé e não retroceder. Mas muitas pessoas estão vivendo esse tempo de apostasia em que muitos desistem, desanimam, param e não devem parar. O momento é como na pregação de João Batista, que vinha dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é chegado a salvação. Então, nós devemos atentar para os sinais que nós estamos vivendo, que não é tempo das pessoas brincarem de servir a Deus, não é tempo das pessoas darem desculpa, das pessoas se escandalizarem com as coisas que estão acontecendo, uma vez que em Cristo Jesus não há com que se escandalizar. Quando nós olhamos para o Evangelho, para a Palavra de Deus, o Senhor Jesus nos alertou com relação a todos esses acontecimentos que estaríamos vivendo hoje em nossa geração e em todo o tempo. Então nós precisamos deixar, as pessoas precisam deixar de dar desculpas para deixar de servir a Deus, para se afastar de Deus, porque eu entendo que não é fácil, a caminhada exige sacrifício. Eu sei que tem sido difícil para muitas pessoas, mas o fato de ser difícil não faz da pessoa ou dar razão a ela para desistir ou para dar desculpa, porque por mais que é difícil, é possível. É difícil, mas não é impossível. E o que está faltando é exatamente atitude e vontade, desejo de querer seguir a Deus, seguir a verdade, seguir os propósitos do Senhor, andando no caminho da verdade, fugindo do pecado, fugindo das desculpas, fugindo de todo e qualquer engano que nós temos visto que tem surgido. As pessoas estão cientes do que é certo, do que é errado. O que tem acontecido é que a maioria das pessoas tem deixado de lado, não tem se importado. Muitos vivendo como se nada estivesse acontecendo, como nos alertou Jesus em Mateus 24 sobre os últimos tempos, que seria como nos dias de Noé, um tempo em que as pessoas iam estar despercebidas, não iam estar observando e nem se importando com o que está para acontecer. Nós temos visto sinais evidentes de que está se cumprindo toda a profecia, toda a palavra de Deus, e que está muito próximo de um fim, onde Jesus está para voltar, que Jesus está para arrebatar a sua igreja, para aqueles que creem no arrebatamento, Porque até há muitas pessoas que nem sabem, ao menos, o que é um arrebatamento. É um assunto até para a gente falar em outro momento, está explicando sobre isso, mas há pessoas que não acreditam. Mas é importante entender que Jesus voltando agora, ou demorando um tempo, nós vamos partir. E vamos partir para estar diante de Jesus, para prestar conta de nossas obras, de nossas atitudes, do que temos feito com nossa vida. Por isso é necessário a gente observar como nós temos vivido, deixar de dar desculpa, deixar de reclamar, deixar de murmurar e olhar para frente, olhar adiante para prosseguir. Em Gálatas capítulo 5, no versículo 7,
Paulo, quando está tratando com a igreja de Gálatas, ele percebe isso que já estava acontecendo também naqueles dias, que a princípio o povo tinha recebido ali a palavra, o povo tinha recebido a orientação de Paulo, Paulo ali evangelizando, pregando para eles, pregando ali o evangelho, a palavra de Deus. A princípio eles deram crédito, mas chegou em um determinado momento que Paulo vai voltar ali, ele percebe que aquele povo que tinha recebido bem a palavra, que tinha aceitado, que estava de acordo, que tinha recebido, né, de bom grado, de coração, né, um ensinamento, estavam esfriando, estavam desanimados. Aqueles que estavam perseverando ali no primeiro amor, na comunhão, estavam desistindo. Hoje não é diferente. Hoje nós temos visto, há casos em exceção, né, mas nós temos visto muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas desacreditadas, muitas pessoas retrocedendo. E ali, Paulo, percebendo isso, ele fica preocupado com a igreja e ele vai exortar aquela igreja para que aquele povo estivesse atento ao que estava acontecendo, que eles estavam se distanciando de Deus e que eles precisavam voltar. No versículo 7, no capítulo 5, 7, ele diz assim: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Porque a verdade é uma só, a verdade é a palavra de Deus. Mas aquele povo, eles estavam em desobediência, eles estavam retrocedendo. E nós sabemos que quando não fazemos ou não praticamos os ensinamentos da palavra de Deus, estamos em desobediência a Ele. Quando não estamos na verdade, que é uma só, estamos no engano, estamos vivendo não a verdade, mas a apostasia, o engano, o afastamento. E Paulo exorta eles, dizendo para eles o que impediu eles de continuar. E essa é uma pergunta oportuna para agora. O que tem levado as pessoas a estarem agindo como estão agindo? Nós temos visto muita violência no mundo. Nós temos visto um amor se esfriando a cada dia mais. Nós temos visto uma igreja muito mudada nos últimos dias. A igreja está longe de ser a igreja que Deus espera que ela seja. As pessoas estão mudando, as pessoas estão mudando até mesmo os seus costumes, adequando os costumes às suas vontades, querendo viver um evangelho mudado do seu jeito. E nós entendemos que a palavra de Deus não deve ser mudada, que a palavra de Deus ela deve ser observada, obedecida, mas muitos, por não querer obedecer, estão mudando, não estão dando ouvidos, não estão se importando, e na maioria das vezes as pessoas procuram desculpas para justificar. É como aquela pessoa que de repente você dá uma palavra para ela, uma direção de Deus na palavra, e ela procura ali na palavra um versículo isolado, uma palavra isolada, para poder justificar, para dar uma desculpa pelos seus erros, por aquilo que ela está praticando. E não pode ser assim. A gente lembra que Satanás, ele usou a palavra de Deus para poder falar com Jesus, colocando ali em dúvida, dizendo: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se é filho de Deus, atira-te daqui, lança-te ali, porque aos teus anjos dará ordem para que te guarde. E de fato essa palavra é uma palavra de verdade, mas não é para ser colocada desta maneira. Jesus vai usar também a palavra e diz: não só de pão viverá o homem. E quando ele diz para atirar, porque os anjos, daria ordem aos anjos para que guardasse, Jesus também vai dizer a eles: não, tentarás o Senhor teu Deus. Há muitas pessoas vivendo de maneira que estão tentando a Deus, estão brincando com Deus, estão zombando de Deus. E nós temos que ter cuidado com isso. Não é tempo da igreja estar vivendo desleixadamente, não é tempo da igreja se esfriar. É tempo da igreja
está se arrependendo, se voltando para Deus. É tempo da igreja viver comunhão com Deus. Eu quero orar com você que às vezes a sua fé está esfriando, você que está desanimando, você que está com vontade de parar, você que não entende o que está acontecendo e diz, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu percebo que eu tenho esfriado, que eu já não tenho mais aquela mesma força para buscar, para orar, eu não tenho mais aquela força para ler a Bíblia, para jejuar, eu não tenho mais aquele desejo, aquele ânimo que tinha para poder estar praticando a palavra de Deus. É exatamente isso que o inimigo tem trabalhado. O diabo trabalha pesado nesses últimos dias, para afastar as pessoas aos poucos de Deus, para ela ir deixando de praticar a palavra. Ela vai deixando aos pouquinhos, deixando, até quando ela perceber, ela já não está mais fazendo o que ela precisava fazer. Você pode observar que é como aquela pessoa que tem o hábito de ir à igreja, quando ela tem o hábito de ir nos cultos e um dia ela não vai, no outro ela encontra uma dificuldade, ela diz, eu já não fui na semana passada, eu não vou essa semana, eu vou na semana que vem. E isso vai prolongando-se. E chega um momento que a hora que ela percebe, ela já está meses, semanas e meses sem ir. E parece que já não está mais fazendo diferença para ela. E o diabo é tão sujo que ele tem colocado na mente de muitas pessoas que às vezes não ir à igreja está até melhor do que está indo. Que de repente, porque ela está afastada e não está indo, a vida dela está até melhor do que quando ela estava buscando. O diabo trabalha com engano e essa sensação tem acontecido na vida de muitas pessoas. Por isso que muitas pessoas, como Paulo falou à igreja de Gálatas, eles diziam que Paulo disse a eles o que tinha impedido eles, porque eles tinham começado a correr bem, mas não estavam indo adiante como deveriam ir. O que os impedia de continuar? O que está impedindo de continuar? Essa sensação de desejo próprio, de vontade própria, de desculpas que as pessoas têm dado e uma sensação de que parece que quando menos ela vai na igreja, melhor as coisas estão para ela. E em Hebreus, capítulo 10, no versículo 38, a Bíblia diz que todavia o meu justo viverá por fé e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E no versículo 39 diz, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição e no entanto da fé para a conservação da alma. Você vê que nós não fomos chamados nem escolhidos para retroceder. Aquele que retrocede, Deus não se compraz nele, Deus não se agrada nele. Podemos desistir de alguns propósitos, de alguns planos, podemos desistir de comprar uma casa, podemos desistir de mudar de casa, de mudar de cidade, podemos desistir de muitas coisas. Mas se tem uma delas que nós não podemos de forma alguma, como não é bom desistir de nada, né? Nós devemos lutar por tudo e perseverar até o fim, nada é bom, mas há coisas que a gente desiste, que a gente abre mão e não tem tanta importância, mas uma coisa que nós não podemos abrir mão de forma alguma é da nossa fé, da nossa comunhão com Deus. Aí jamais, eu não posso dar desculpa, achar que está difícil, ou sabendo o que é certo, o que é errado, querer fazer o que está errado e se justificar, achando que eu estou bem com Deus. Não, isso não existe. Deus é santo e a Bíblia diz que sem santidade ninguém virá a Deus, então a gente tem que santificar em Cristo Jesus. Nós nos santificamos em comunhão, arrependendo dos pecados, praticando a palavra de Deus, não retrocedendo. Você vê que quando a palavra de Deus diz não retroceder, Deus diz não retroceda, porque Deus não se compraz no que retrocede. Aquele que se desliga de Deus, aquele que se afasta de Deus, não agrada ao Senhor, né? Então nós não podemos retroceder. Você que está me ouvindo aí agora, às vezes você está cansado, com vontade de parar, jogar tudo para o alto. Às vezes você está aí agora querendo desistir de tudo.
Mas essa palavra é para você, para todos, né, que nos ouvem agora, porque a palavra de Deus, ela vem para todos. Deus não deixa de falar com os seus necessitados, com aqueles que necessitam ouvir. Então, que nós possamos refletir sobre a atualidade da igreja, sobre o momento da igreja. Muitas pessoas não estão entendendo que é um momento da igreja, é um momento de arrependimento, um momento de voltar para Deus. Deus está clamando para que a igreja se volte para Ele, para que a igreja venha voltar ao pó, para que a igreja venha estar em comunhão. Não para que as pessoas se desviem, venham desanimar na fé, venham desistir, venham dar desculpa e viver segundo a própria vontade. Não, de forma alguma. E Deus nos alerta porque Deus repreende a quantos Ele ama. Não há filho que Deus não repreenda. Se somos filhos, vamos ser repreendidos para o bem. Mas se não aceitamos a repreensão, somos rebeldes e não somos filhos, e sim bastardos. Então, como filhos de Deus, nós devemos tomar posse desta palavra, dessa exortação e voltar à prática do primeiro amor, voltar a estar em comunhão, lembrando sempre que com Deus não se brinca. Não se brinca com a salvação, não se brinca com a fé, não se brinca com as coisas de Deus. Ninguém perde por colocar em prática e obedecer a palavra de Deus. A pessoa perde quando ela não obedece. A pessoa acaba pagando um preço, sofrendo, perecendo, justamente por não obedecer. Por obedecer, você pode passar por uma luta, você pode passar por uma dificuldade, mas Deus estará sempre no controle da sua vida, porque o que obedece, Deus tem compromisso com ele, então Deus não deixa esse desamparado, Deus sustenta ele na fé. E é isso que eu quero orar com você, para que Deus faça em sua vida, para que Deus te sustente, para que você não venha parar. Então essa oração, para que você não pare, para que você não desista, para que você não olhe para trás, para que você não deixe as más conversações te corromper, porque muitas pessoas são corrompidas por outras, se deixam enganar, se deixam levar pelos conselhos que não são bons, pelos maus conselhos errados, e acaba retrocedendo. Então, se tem um conselho que você deve guardar, é o conselho da palavra de Deus, como Provérbios 1 fala, né, do conselho da palavra de Deus, onde que o livro de Provérbios é um livro onde que a gente vê o livro do conselho de Deus para nós e sua palavra. Então nós devemos ouvir o conselho de Deus, a sabedoria de Deus e não olhar para trás. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em Cristo Jesus, ó Deus, te peço que em nome de Jesus alcance essas pessoas que estão cansadas, desanimadas, desacreditadas, pessoas que às vezes, meu Deus, foram bombardeadas na sua fé, pessoas que de repente ouviram tanto engano, que ouviram tantas coisas que deixou ela em dúvida, até mesmo no que ela já sabia, deixando ela preocupada, ansiosa. Meu Deus, que o Senhor possa fortalecer essa pessoa que nos acompanha, que se encontra fraca, que se encontra sem força e até mesmo com vontade de parar, desistir, como muitas pessoas com vontade de jogar tudo para o alto, mesmo sabendo que não deve, mas vem aquela vontade e às vezes ela cede e desiste. Seja repreendido esse espírito de engano, esse espírito que atormenta essa mente, que traz esses pensamentos negativos, que traz esse engano à mente dela. Seja repreendido todo esse mal no nome de Jesus. Que esta pessoa, meu Deus, seja despertada em sua fé, que esta pessoa seja fortalecida, que ela venha, meu Deus, entender o tempo da igreja, que é um tempo de arrependimento, um tempo de se voltar, que é tempo de comunhão, que é tempo de aliança, é tempo de compromisso, é tempo de se firmar mais a verdade, é tempo de perseverar, de lutar até o fim sem olhar atrás. Pai, em nome de Jesus, sustente esta pessoa, meu Pai, que sabe que há necessidade de perseverar, que precisa de força, que precisa de sabedoria, que precisa ser alimentada, sustentada em sua fé.
Pai, no nome de Jesus, abençoe essas pessoas que nos acompanham agora, abençoe a casa dela, que haja salvação na casa dela, que ela possa priorizar, meu Pai, o Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar na vida dela, que ela possa priorizar a salvação, que ela possa priorizar o reino de Deus, as coisas espirituais, assim como também nos é ensinado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa seja uma pessoa abençoada em sua vida espiritual, fortalecida. Meu Deus, que na casa dela, na vida dela, esteja a tua bênção, esteja a mão do Senhor operando sobre ela, trazendo, meu Deus, um avivamento, um renovo espiritual sobre ela, trazendo também cura, libertação. Meu Deus, que ela seja curada, liberta, que todo mal que veio contra ela seja destruído, que ela seja uma pessoa fortalecida em nome de Jesus. Que a bênção sobre a vida dela seja completa, que ela tome posse e erga a cabeça e possa ir em frente, sendo um vencedor, uma vencedora, sendo uma pessoa disposta, determinada a ir em frente e não desistir. Eu entrego a Deus cada uma dessas pessoas em tuas mãos, pois sei que o Senhor conhece o teu povo. Eu sei, meu Deus, que o Senhor sabe da necessidade de cada um, como também, meu Deus, há pessoas que têm sido fracas, como tem pessoas que necessitam de entendimento, que elas recebam sabedoria, que elas recebam força para continuarem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai, abençoe a todos que nos acompanham aqui, abençoe a casa deles, abençoe a família, pois eu entrego nas mãos poderosas do Senhor para que estejam abençoados neste momento. Amém e graças a Deus.